Hoje vamos exibir a segunda parte da entrevista inédita com o escritor Ariano Suassuna. Com bom humor e muita sabedoria, Ariano fala de sua obra, mas, sobretudo, da necessidade de estar sempre de lança em punho, como Dom Quixote, a defender a cultura brasileira, riquíssima em suas manifestações populares. Na dica de leituras, um passeio por duas outras faces da indispensável obra de Ariano Suassuna, seus romances e seus ensaios. Agora vamos ouvir o mestre Ariano Suassuna. Se você prestar atenção, a minha peça mais conhecida, o Alto da Compadecida, ela é fundamentada em 3 folhetos. Né? O enterro do cachorro, o cavalo que defecava dinheiro e o castigo da soberba, o castigo do orgulho. Nessa terceira aparece Nossa Senhora, e é lá que tem a frase que eu coloquei exatamente igual. Lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete, que é o demônio que diz, né? Lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete. Se você olhar, aí são dois versos em 7 sílabas. É porque são do folheto. Lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete, tá vendo? São 2 versos em 7 sílabas, tirados diretamente do folheto. Foi a visão da primeira peça que eu vi, menino, em Itaperuá. Eu fui levado para ver essa peça que foi encenada no mercado público de Itaperuá, uma peça de Mamulengo. Eu fui levado por um primo meu, chamado Manuel Souza. A gente chamava ele Souza. Souza me levou para ver essa peça, eu menino, 7, 8 anos, 9, por aí. E eu vi essa peça que representava onde aparecia um boneco negro chamado Benedito. E Benedito, eu fiquei louco pelo personagem, porque todos nós temos um senso de justiça, não é? Eu não sei as outras pessoas, mas eu acho que é todo mundo. A gente torce pelo mais fraco, principalmente se o mais fraco é vitorioso, não é? Então, Benedito dava uma surra da polícia. E eu que tinha passado por perseguições policiais, eu tinha um preconceito contra a polícia danado. Eu achava, todo policial eu tinha antipatia, porque eu tinha passado pela Revolução de 30, quando a polícia da Paraíba nos perseguia. Então, quando eu vi Benedito dar uma surra na polícia, eu fiquei louco. Vai ver, se você tiver curiosidade de pegar a peninha ali, você vai ver que o personagem é negro e se chama Benedito, como ele. No meu entender, o ser humano é o mesmo, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Tá certo? Porque os problemas fundamentais do ser humano são os mesmos. Os problemas fundamentais. Eu acabo de falar na injustiça. Enquanto existir o ser humano na Terra, o problema de Caim e Abel vai estar presente. Está entendendo? A injustiça, o predomínio do mais forte sobre o mais fraco, o mal armado contra o bem desarmado. Então, isso é um problema que não é nem brasileiro, nem sueco, nem russo, é o problema do ser humano. Não é? Tem o problema fundamental, que é o mais universal de todos, que é a morte. Que morre todo mundo. Não é? E se você prestar atenção, a morte tem uma presença muito grande. Até no Alto da Compadecida, que é a minha peça mais cômica, morre todo mundo. Não é? Então, eu acho isso. Agora, então eu acho que o problema é pintar bem. A frase famosa de Tolstói foi: pinte bem a sua aldeia, você pintará o mundo, né? Se você pintar bem Taperoá ou São José da Lapa, os lugares menores do interior do Brasil inteiro, você vai tocar no ser humano de todos os lugares. Eu adoro Dostoiévski.
Dostoiévski era um escritor profundamente russo, não é verdade? Quer dizer, por quê? Agora, era profundamente universal. Por quê? Porque ele pintava muito bem as circunstâncias do homem, em geral, nas circunstâncias russas. Ele pintava bem o homem, o ser humano de qualquer lugar, nas circunstâncias particulares russas. Normalmente eu parto de um mito popular e procuro recriá-lo à minha maneira e transformá-lo em termos da minha visão literária. Mas, por exemplo, não sei se você sabe, mas o mito da morte, que no meu universo chama-se Caetana, isso eu tirei do povo. O povo do sertão do Nordeste chama a morte Caetana. Um homem taperoá estava agonizando e ele tremendo assim disse, que frio. Isso é bem a quenga da Caetana que já está chegando. Está vendo? Já era a morte. Pois bem, então, quer dizer, assim que eu soube disso, que a morte se chamava Caetana, eu vi a riqueza literária que isso podia significar. Era assim que os gregos agiam, não é? Eles mitificavam, não é? A morte, o sono, não é? O sono era uma divindade, quer dizer, a pessoa adormecia quando aquela divindade se apossava do ser humano. Do jeito que eu estou conversando aqui, eu dava aula, tá certo? Se você veja uma coisa aqui, eu já dei uma pequena aula sobre Dostoiévski, uma pequena aula sobre os gregos, sobre a mitologia, sobre, não é? sobre o universal e a oposição local e universal, tudo isso são problemas estéticos. Eu dei pequenas aulas aqui, eu dava aula desse mesmo jeito, sendo que no dia tinha um tema que eu escolhia. Né? Um tempo fui professor de filosofia da cultura. Então, eu dava aula sobre as visões da cultura, sobre a visão grega da cultura, a visão latina, romana, a visão medieval, a visão renascentista, etc, etc. Eu nunca tinha escrito romance. E eu queria verificar, eu mesmo, para mim mesmo, se eu saberia escrever daquela outra forma que não o teatro. Então, eu resolvi fazer um exercício antes de escrever A Pedra do Rede. Aí, como eu tinha um grande interesse pela história de Fernando de Isaura, de Tristão e Isolda, interesse esse que me foi despertado pelo artista plástico Francisco Brenan, eu então resolvi escrever uma versão de Tristão e Isolda. Eu não sei se você já notou, mas os grandes de amor, os grandes casos de amor que interessam aos escritores são sempre amores infortunados, não é? O amor feliz parece não dar uma grande história, não. Então, porque você veja, o Romeu e Julieta é um amor infortunado, Tristão e Isolda também, Abelardo e Heloísa também, não é? São todos casos de amor infortunado. E no meu caso, o meu caso de amor era afortunado. Mas então, o que eu fiz? Quando eu resolvi escrever Fernando de Isaura, versão brasileira de Tristão e Isolda, eu fiz o seguinte, eu comecei a pensar como seria o meu caso de amor se tivesse dado errado. Mas, mesmo assim, existem várias alusões no romance ao meu caso, graças a Deus, afortunado de amor. Se você prestar atenção, agora que você está advertido por mim, a primeira frase que Fernando diz a Isaura foi a primeira frase que eu pronunciei para a Zélia, minha mulher. Meu caso de amor ainda hoje. Eu não sou daqueles que dizem no meu tempo era melhor, não. No meu tempo era pior. Porque a hipocrisia era maior e do ponto de vista social, a injustiça era muito maior do que hoje. Mas uma coisa estava me impressionando na modernidade. Olha, eu por acaso estou aqui com isso que chamam modernidade. Então, estou considerando arcaicos
E eu gosto muito de andar com provas materiais, está entendendo? Eu não tenho simpatia pelo evolucionismo. Então, eu carrego, quando eu vou dar uma aula, eu levo sempre isso aqui. Eu li, uma vez eu estava numa livraria e achei um livro de Engels, o companheiro de Marx, né? O Manifesto Comunista é de autoria dos dois. E Engels, o título do ensaio de Engels era A Humanização do Macaco pelo Trabalho. Na mesma hora eu digo, esse homem eu não leio mais nunca. Eu sou um sujeito capaz de pensar que o macaco trabalha tanto que vira gente. Aí eu levei isso outro dia e mostrei numa aula, eu digo, o que é isso? É um pegador de roupa. E, olha, isso é uma coisa do engenho, está vendo como é? São 2 pedacinhos de madeira ligados por um ferrinho dobrado aqui de uma maneira genial. Eu jamais inventaria uma coisa dessa. O homem que inventou isso é de uma inteligência extraordinária. Então, você aperta aqui, ele abre. Quando ele fecha, quando você solta, ele fecha. Pois bem, eu digo, um macaco pode trabalhar 50 bilhões de anos que ele não faz nem um pegador de roupa. Quanto mais a Divina Comédia. Tá certo? A outra coisa que eu peguei hoje de manhã no restaurante. Essa história, o que é velho não é bom, não. Eu acabo de dizer. Nem tudo que é velho é bom. Mas nem tudo que é novo é bom. Preciso prestar atenção. Olha, essa porcaria que inventaram agora para substituir a colheria. Não pode haver coisa pior do que isso, não, tá vendo? É mais moderna do que a colheria. Mas você vê, a pazinha daqui, até isso é furada. Você faz assim, é mesmo que não está mexendo nada. Está entendendo? Então, você veja que é muito mais moderna do que a colherinha. A colherinha acho que é do século XVIII. Isso aqui é do século XXI. E é muito ruim. Então, eu examino tudo, tá certo? Tudo que me apresenta, seja moderno, seja antigo, eu vou pensar se presta mesmo. A política tem um fundamento também na visão popular, porque se você olhar bem, eu acabo de lhe dizer que vi essa peça em que um preto, olha, além de ser pobre, ele era preto. Sofria 2 preconceitos, o de classe e o de raça. Não é? Ele dá uma surra na polícia. Quer dizer, ele desmoraliza o poderoso, não é? O representante do poder. E se você vê o Auto da Compadecida, você vê perfeitamente que João Grilo usa o riso e a astúcia para lutar contra os poderosos. Não é? Tanto que eu me rebelei sempre contra esse fato de quererem chamar o João Grilo de anti-herói. Logo que a peça foi encenada no Rio de Janeiro, muita gente comparou João Grilo com Macunaíma e chamava João Grilo de anti-herói. Eu protestava. Eu digo, olha, eu não aceito, não. Eu não aceito pelo seguinte, porque é dito pelo próprio pai dele, de maneira que não sei nem eu, mas a chamar a atenção sobre isso. O próprio pai dele, Mário de Andrade, ele botou no título, Macunaíma, um herói sem caráter. Um herói sem nenhum caráter. Eu digo, o dele é ele que está dizendo, eu não sei não. Mas o meu tem caráter e é muito. Não é? Então, eu faço uma distinção, inclusive, entre a picardia do pobre, a astúcia do pobre e as trambicagens dos poderosos. Né? No pobre, a astúcia é um fator de sobrevivência. Tanto que existe no Nordeste um ditado que diz a astúcia é a coragem do pobre. Quer dizer, ele faz aquilo para sobreviver. Mas eu me recusava a aceitar João Grilo como anti-herói, porque eu dizia, olha, João Grilo, pela astúcia, ele vence os grandes proprietários na figura do Major Antônio Moraes. O clero corrupto na pessoa do padre, das pessoas do padre e do bispo. A burguesia urbana na pessoa do padeiro e da mulher do padeiro. E vence até o demônio. Se um homem desse não é herói, não sei quem é que é herói, não.
o romance tem várias vantagens sobre o teatro. E vice-versa. Porque em arte, essas coisas, quando acontece, tem uma qualidade aqui, tem um defeito correspondente. Veja bem, eu parti do romance, do teatro para o romance, vou primeiro dizer as vantagens e desvantagens do romance em relação ao teatro. A vantagem do romance em relação ao teatro é que você pode fazer voltas no passado, não é? Você pode dizer o que o personagem está pensando, além do que ele está falando. O que ele pensou quando era menino, o que aconteceu com ele quando era adolescente. E no teatro, não. No teatro, você só tem a fala atual do personagem, a fala do momento. Em compensação, o romance, o teatro tem uma qualidade, uma vantagem sobre o romance. O ato da leitura do romance é sempre um ato solitário. Por mais que você me diga a mim, eu li A Pedra do Rei e gostei, eu não assisti, eu não vi você gostar, nem vi você ler. No teatro não, eu posso fazer a peça, me sentar e assistir com o público. Além do fato de que lá eu ainda encontro a recriação do diretor e do ator, não é? Coisa que no romance eu não tenho. Pois bem, mas acontece que algumas das coisas que eu estava querendo dizer não cabiam no espaço, nem no processo do teatro. Aí eu tive que lançar a mão do romance. Foi aí que surgiu A Pedra do Rei. Além de escritor e leitor, eu gosto muito eu sou um grande leitor de história. E eu tinha lido na revista do Instituto Histórico e do Instituto Arqueológico de Pernambuco, eu tinha lido um comunicado de um escritor de Serra Talhada, ali perto de Belmonte. E Belmonte, inclusive, a princípio era um distrito de Serra Talhada. Ele nasceu lá, em Serra Talhada. Ele se chamava Antônio Ático de Souza Leite. Aí ele escreveu um comunicado sobre os acontecimentos, que, aliás, estão citados. Se você tiver curiosidade, pegue A Pedra do Rei, que está lá citado, Antônio Ático de Souza Leite. Aí eu tinha lido esse episódio, tinha me impressionado muito. Quando eu comecei a querer escrever o romance, e pensei logo em fazer daquela história o fundamento do romance. Foi a partir então da leitura desse comunicado. E se deu muito naturalmente pela leitura de Camões. Eu sou um grande admirador de Camões, e ele era um sonetista extraordinário, não é? Eu vou dizer o soneto dele, vou relembrar, por causa de você já ter lido. Repare que coisa linda. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram, pois para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que já as frequências suas me ensinaram a desejos deixar de ser contente. Errei todo o discurso dos meus anos. Olha que coisa linda. Errei todo o discurso dos meus anos. Dei causa a que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos. Ó, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. Ah, beleza, né? Pois é, você veja, inclusive, a força musical da língua portuguesa na mão dele. Então, eu tenho uma admiração enorme por Camões e não acredito que nenhuma semana de arte moderna fosse capaz de abolir esse amor que eu tenho, não. Havia, naquele momento, no Brasil, certas tendências intelectualistas
e afastar a arte da paixão, da emoção, da musicalidade e tudo isso. Você veja que eu vou encarnar em 2 movimentos musicais. Eu gosto muito de música. Villa-Lobos chefiava a música brasileira. E um austríaco chamado Kelly Reuter chefiava a música intelectualizada, a tonalista, uma música cerebral, ausente de toda musicalidade. Então eu tomei, desde muito novo, o partido de Villa-Lobos, tá certo? Então eu resolvi partir no caminho que ele tinha indicado, não para repeti-lo. Eu tenho sempre presente uma frase do grande socialista francês chamado Jean Jaurès. Ele dizia: nós não devemos cultuar as cinzas dos antepassados, mas sim a chama imortal que os animava. Então eu procurei me fundar no caminho que Villa-Lobos tinha indicado para a música, mas resolvi ir adiante. E graças a Deus encontrei Antônio Madureira, que realizou aquilo que eu sonhava, mas como não sou músico, jamais poderia realizar. Eu vejo, hoje o ambiente mudou. Está havendo uma atenção maior para as criações do povo, né? E isso, a meu ver, se deve a muita gente, mas ao movimento armorial também. Não é só a ele, mas é a ele também e talvez principalmente. Sobre essa estrada ilumineira e parda, dorme o lajedo ao sol como uma cobra. Tua nudez na minha se desdobra, ó corça branca, ó ruiva leoparda. O anjo sopra a corneta e se retarda. Seu cinzel corta a pedra e o porco sobra. Ao toque do divino o bronze dobra, enquanto assolo os peitos da javarda. Vê, um dia a bigorna destes passos cortará no martelo o som dos aços, e o sangue hão de abrasá los inimigos, e a morte, em trajos pretos e amarelos, brandirá contra nós doidos cutelos e as asas rubras dos dragões antigos. Em 1957, Ariano Suassuna já pensava em escrever um romance, mas não sabia se teria fôlego para tanto. Resolveu fazer um exercício recriando em clima nordestino a lenda irlandesa de Tristão e Isolda. Este breve romance, a história de amor de Fernando e Isaura, ficou inédito até 1994. Nele, Ariano retoma os temas de sua predileção, como os códigos de honra que marcam a gente sertaneja. A partir daí, tomando por base anotações que tinha feito para uma biografia de seu pai, João Suassuna, começa a escrever o Romance da Pedra do Reino, uma obra monumental, onde todas as referências da cultura popular se digladiam e se irmanam numa trama aberta, onde as ações se fazem como condicionantes de uma vivência mítica. Quaderna, o protagonista do romance, tem a infância contada em outro livro, A História do Rei Degolado ao Sol da Onça Caetana. Em todos estes textos, importa o escritor contar uma mitologia pessoal que cresce na medida em que ele apreende a universalidade de seu ambiente de eleição. Intelectual preocupado em questionar os mecanismos da cultura, Ariano escreveu alguns ensaios, como Ferros do Cariri, uma heráldica sertaneja, e Onça Castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira. Mas seu texto de ensaio mais conhecido é Iniciação à Estética, uma reunião das anotações para suas aulas na Universidade Federal de Pernambuco. Neste ensaio, sem qualquer rebuscamento pedante, Ariano descreve
como a cultura universal está intrinsecamente ligada à cultura popular. Aliás, chega mesmo a estabelecer as proximidades do nascimento da arte erudita no berço popular. E como todas as manifestações artísticas são reflexo de uma inquietação do povo, das gentes que buscam no divertimento e na mitologia o sentido da vida. Um texto rico em suas sábias provocações. Já estamos sentindo imensa falta deste pensador tão lúcido quanto divertido que foi Ariano Suassuna. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.